Dando prosseguimento ao livro Várias Histórias de Machado de Assis, hoje leremos o conto Um Homem Célebre. Um Homem Célebre, um conto de Machado de Assis. Ah, o senhor é que é o Pestana? Perguntou Sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo, e logo depois corrigindo a familiaridade. Desculpe o meu modo, mas é mesmo o senhor? Vexado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. Vinha do piano enxugando a testa com o lenço e ia chegar à janela quando a moça o fez parar. Não era baile, apenas um sarau íntimo, pouca gente, 20 pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva Camargo, Rua do Areal, naquele dia dos anos dela, 5 de novembro de 1875. Boa e patusca viúva, amava o riso e a folga, apesar dos 60 anos em que entrava. E foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos primeiros dias de 1876. Boa e patusca viúva. Com que alma e diligência arranjou ali algumas danças, logo depois do jantar, pedindo ao Pestana que tocasse uma quadrilha. Nem foi preciso acabar o pedido. Pestana curvou-se gentilmente e correu ao piano. Fim da quadrilha, mal teriam descansado uns 10 minutos, a viúva correu novamente ao Pestana para um obséquio muito particular. Diga, minha senhora, é que nos toque agora aquela sua polca, não bula comigo, nhonhô. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado, sem gentileza, e foi para o piano sem entusiasmo. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala uma alegria nova. Os cavalheiros correram às damas e os pares entraram a saracotear a polca da moda. Da moda! Tinha sido publicada 20 dias antes e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Ia chegando a consagração do assobio e da cantarola noturna. Sinhazinha Mota estava longe de supor que aquele Pestana que ela vira à mesa de jantar e depois ao piano, metido numa sobrecasaca cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado, olhos cuidosos, queixo rapado, era o mesmo Pestana compositor. Foi uma amiga que lhe o disse quando ouviu vir do piano acabada a polca. Daí a pergunta admirativa. Vimos que ele respondeu aborrecido e vexado. Nem assim as duas moças lhe pouparam finezas, tais e tantas que a mais modesta vaidade se contentaria de as ouvir. Ele recebeu-as cada vez mais enfadado, até que, alegando dor de cabeça, pediu licença para sair. Nem elas, nem a dona da casa, ninguém logrou retê-lo. Ofereceram-lhe remédios caseiros, algum repouso, não aceitou nada. Teimou em sair e saiu. Rua fora, caminhou depressa, com medo de que ainda o chamassem. Só afrouxou depois que dobrou a esquina da Rua Formosa. Mas aí mesmo esperava-o a sua grande polca festiva. De uma casa modesta, à direita, uns poucos metros de distância, saíam as notas da composição do dia, sopradas em clarineta. Dançava-se. Pestana parou alguns instantes, pensou em arrepiar caminho, mas dispôs-se a andar. Estugou o passo, atravessou a rua e seguiu pelo lado oposto ao da casa do baile. As notas foram se perdendo ao longe e o nosso homem entrou na rua do aterrado onde morava. Já perto de casa, viu vir dois homens. Um deles, passando rentezinho com o Pestana, começou a assobiar a mesma polca rijamente, com brio, e o outro pegou a tempo na música. E aí foram os dois abaixo, ruidosos e alegres, enquanto o autor da peça, desesperado, corria a meter-se em casa. Em casa respirou. Casa velha, escada velha, um preto velho que o servia e veio saber se ele queria cear. Não quero nada, bradou Pestana. Faça-me café e vá dormir. Despiu-se, enfiou uma camisola e foi para a sala dos fundos. Quando o preto acendeu o gás da sala, Pestana sorriu e, dentro da alma, cumprimentou uns 10 retratos que pendiam da parede. Um só era a óleo, o de um padre que o educara, que lhe ensinara latim e música e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do Pestana. Certo é que lhe deixou em herança aquela casa velha e os velhos trastes ainda do tempo de Pedro I.
Compusera alguns motetes o padre. Era doido por música, sacra ou profana, cujo gosto incutiu no moço. Ou também lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias, coisa de que só não se ocupa a minha história, como ides ver. Os demais retratos eram de compositores clássicos, Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann e ainda uns 3, alguns gravados, outros litografados, todos mal encaixilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar, o Evangelho da Noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. Veio o café. Pestana engoliu a primeira xícara e sentou-se ao piano. Olhou para o retrato de Beethoven e começou a executar a sonata, sem saber de si, desvairado ou absorto, mas com grande perfeição. Repetiu a peça, depois parou alguns instantes, levantou-se e foi a uma das janelas. Tornou ao piano. Era a vez de Mozart. Pegou de um trecho e executou-o no mesmo modo, com a alma liuris. Haydn levou a meia-noite e a segunda xícara de café. Entre meia-noite e 1 hora, Pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano e, de pé, dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento. Mas o pensamento não aparecia e ele voltava a encostar-se à janela. As estrelas pareciam-lhe outras tantas notas musicais fixadas no céu à espera de alguém que as fosse descolar. Tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras. Nenhuma imagem, desvario ou reflexão trazia uma lembrança qualquer de Sinhazinha Mota, que, entretanto, a essa mesma altura, adormecia pensando nele, famoso autor de tantas polcas amadas. Talvez a ideia conjugal tirou a moça alguns momentos de sono. Que tinha? Ela ia em 20 anos e ele em 30, boa conta. A moça dormia ao som da polca ouvida de cor, enquanto o autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso ao diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideia, ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão, a ideia esvaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem à aventura a ver se as fantasias brotavam deles, como dos de Mozart, mas nada, nada. A inspiração não vinha, a imaginação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia aparecia, definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia que a memória repetia e que ele supunha inventar. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ia plantar café ou puxar carroça, mas daí a 10 minutos, ei-lo outra vez, com os olhos em Mozart, a imitá-lo ao piano. 2, 3, 4 horas. Depois das 4 foi dormir. Estava cansado, desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Pouco dormiu. Acordou às 7, vestiu e almoçou. Meu senhor quer a bengala ou o chapéu de sol? Perguntou o preto, segundo as ordens que tinha, porque as distrações do senhor eram frequentes. A bengala. Mas parece que hoje chove. Chove, repetiu Pestana maquinalmente. Parece que sim, senhor. O céu está meio escuro. Pestana olhava para o preto, vago, preocupado. De repente, espera aí. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta. Uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Pestana esquecera as discípulas, esquecera o preto que o esperava com a bengala e o guarda-chuva, esquecera até os retratos que pendiam gravemente da parede. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart, nenhum tédio. Vida, graça, novidade escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. Em pouco tempo estava a polca feita. Corrigiam ainda alguns pontos,
quando voltou para jantar, mas já a cantarolava andando na rua. Gostou dela, da composição recente e inédita, circulava o sangue da paternidade e da vocação. 2 dias depois, foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que andariam já por umas 30. O editor achou-a linda. Vai fazer grande efeito. Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira polca em 1871, quis dar-lhe um título poético. Escolheu este, Pingos de Sol. O editor abanou a cabeça e disse-lhe que os títulos deviam ser, já de si, destinados à popularidade, ou por alusão a algum sucesso do dia, ou pela graça das palavras. Indicou-lhe 2, A Lei de 28 de Setembro ou Candongas Não Fazem Festa. Mas que quer dizer candongas não fazem festa? Perguntou o autor. Não quer dizer nada, mas populariza-se logo. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca, mas não tardou que compusesse outra e a comichão da publicidade levou a imprimir as duas com os títulos que o editor parecessem mais atraentes ou apropriados. Assim se regulou pelo tempo adiante. Agora, quando Pestana entregou a nova polca e passaram ao título, o editor acudiu que trazia desde muitos dias, para a primeira obra que ele lhe apresentasse. Título de espavento, longo e meneado, era este: Senhora Dona, guarde o seu balaio. E para a vez seguinte acrescentou: já trago outro de cor. Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição. A fama do compositor bastava à procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero. Original, convidava a dançá-la e decorava-se depressa. Em 8 dias estava célebre. Pestana, durante os primeiros, andou deveras namorado da composição. Gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam bem. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram, e ele lá foi a um deles. Não desgostou também de a ouvir assobiada uma noite por um vulto que descia a rua do aterrado. Essa lua de mel durou apenas 1/4 de lua. Como das outras vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorso. Vexado e enfastiado, Pestana arremeteu contra aquela que o viera consolar tantas vezes, musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. Noites e noites gastou-as assim, confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo e que, uma vez que abrisse mão da música fácil... As polcas que vão para o inferno fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. Mas as polcas não quiseram ir tão fundo. Vinham à casa de Pestana, à própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele não tinha mais que o tempo de as compor, imprimi-las, depois gostá-las alguns dias, aborrecê-la e tornar as velhas fontes donde não lhe manava nada. Nessa alternativa viveu até casar e depois de casar. Casar com quem? Perguntou Sinhazinha Mota ao tio escrivão que lhe deu aquela notícia. Vai casar com uma viúva. Velha? 27 anos. Bonita? Não, nem feia. Assim. Ouvi dizer que ele se enamorou dela porque a ouviu cantar na última festa de São Francisco de Paula. Mas ouvi também que ela possui outra prenda, que não é rara, mas vale menos. Estatísica. Os escrivães não deviam ter espírito, mau espírito, quero dizer. A sobrinha deste sentiu no fim um pingo de bálsamo que lhe curou a dentadinha da inveja. Era tudo verdade. Pestana casou-se daí a dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Recebeu-a como a esposa espiritual do seu gênio. O celibato era, sem dúvida, a causa da esterilidade e do transvio, dizia ele consigo. Artisticamente, considerava-se um arruador de horas mortas. Tinha as polcas por aventuras de petímetres. Agora sim é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas.
Essa esperança abotoou desde as primeiras horas do amor e desabrochou a primeira aurora do casamento. Maria balbuciou a alma dele: dá-me o que não achei na solidão das noites nem no tumulto dos dias. Desde logo, para comemorar o consórcio, teve a ideia de compor um noturno. Chamar-lhe-ia Ave Maria. A felicidade, como lhe trouxe um princípio de inspiração. Não querendo dizer nada à mulher, antes de pronto, trabalhava às escondidas. Coisa difícil, porque Maria, que amava igualmente a arte, vinha tocar com ele, ou ouvi-lo somente, horas e horas na sala dos retratos. Chegaram a fazer alguns concertos semanais com 3 artistas amigos do Pestana. Um domingo, porém, não se pôde ter o marido e chamou a mulher para tocar um trecho do noturno. Não lhe disse o que era nem quem era. De repente, parando, interrogou-a com os olhos. Acaba, disse Maria. Não é Chopin? Pestana empalideceu. Fitou os olhos no ar, repetiu 1, 2 trechos e ergueu-se. Maria assentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. A ideia, o motivo eram os mesmos. Pestana achara-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Triste, desesperado, saiu de casa e dirigiu-se para o lado da ponte, caminho de São Cristóvão. Para que lutar, dizia ele. Vou com as polcas. Viva a polca! Homens que passavam por ele e ouviam isso ficavam olhando como para um doido. E ele ia andando alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação. Passou o velho matadouro. Ao chegar à porteira da estrada de ferro, teve a ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse. O guarda fê-lo recuar. Voltou a si e tornou a casa. Poucos dias depois, uma clara e fresca manhã de maio de 1876, eram 6 horas, Pestana sentiu nos dedos um frêmito particular e conhecido. Ergueu-se devagarinho para não acordar Maria, que tossira a noite toda, e agora dormia profundamente. Foi à sala dos retratos, abriu o piano e, o mais surdamente que pôde, extraiu uma polca. Fê-la publicar com um pseudônimo. Nos 2 meses seguintes, compôs e publicou mais 2. Maria não soube de nada, ia tossindo e morrendo, até que expirou uma noite nos braços do marido, apavorado e desesperado. Era noite de Natal. A dor do Pestana teve um acréscimo, porque na vizinhança havia um baile em que se tocavam várias de suas melhores polcas. Já o baile era duro de sofrer. As suas composições davam-lhe um ar de ironia e perversidade. Ele sentia a cadência dos passos, adivinhava os movimentos, porventura lúbricos, a que obrigava alguma daquelas composições. Tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho de ossos estendido na cama. Todas as horas da noite passaram assim, vagarosas ou rápidas, úmidas de lágrimas e de suor, de águas de colônia e de labarraque, saltando sem parar como ao som da polca de um grande Pestana invisível. Enterrada a mulher, o viúvo teve uma única preocupação: deixar a música, depois de compor um réquiem que faria executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Escolheria outro emprego, escrevente, carteiro, mascate, qualquer coisa que lhe fizesse esquecer a arte assassina e surda. Começou a obra, empregou tudo, arrojo, paciência, meditação e até os caprichos do acaso, como fizera outrora imitando Mozart. Releu e estudou o réquiem desse autor. Passaram semanas e meses. A obra, célere a princípio, afrouxou o andar. Pestana tinha altos e baixos. Ora achava-a incompleta, não lhe sentia a alma sacra, nem ideia, nem inspiração, nem método. Ora elevava-se-lhe o coração e trabalhava com vigor. 8 meses, 9, 10, 11, e o réquiem não estava concluído. Redobrou os esforços, esqueceu lições e amizades. Tinha refeito muitas vezes a obra, mas agora queria concluí-la, fosse como fosse. 15 dias, 8, 5. A aurora do aniversário veio achá-lo trabalhando. Contentou-se da missa rezada e simples para ele só. Não se pode dizer se todas as lágrimas que lhe vieram sorrateiramente aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. Certo é que nunca mais tornou ao réquiem. Para quê? Dizia ele a si mesmo.
Correu ainda um ano. No princípio de 1878 apareceu-lhe o editor. Lá vão 2 anos, disse este, que não nos dá o ar da sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. Que tem feito? Nada. Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão 2 anos. Venho propor-lhe um contrato. 20 polcas durante 12 meses, o preço antigo e uma porcentagem maior na venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha. Vender a casa para saldar as dívidas e as necessidades e iam comendo o resto, que era assaz escasso. Aceitou o contrato. Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer reforma eleitoral. A polca há de chamar-se Bravos à Eleição Direta. Não é política, é um bom título de ocasião. Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdera a originalidade nem a inspiração. Trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo regularmente. Conservar os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não cair em novas tentativas. Já agora pedia uma entrada de graça sempre que havia alguma boa ópera ou concerto de artista. Ia, metia-se a um canto, gozando aquela porção de coisas que nunca lhe haviam de brotar do cérebro. Uma ou outra vez, ao tornar a casa, cheio de música, despertava nele um maestro inédito. Então, sentava-se ao piano e, sem ideia, tirava algumas notas até que ia dormir 20 ou 30 minutos depois. Assim foram passando os anos até 1885. A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polca. Mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o 100º em Roma. Tinha ainda as alternativas de outro tempo acerca de suas composições. A diferença é que eram menos violentas, nem entusiasmo das primeiras horas, nem horror depois da primeira semana. Algum prazer e certo fastio. Naquele ano, apanhou uma febre de nada que em poucos dias cresceu até virar perniciosa. Já estava em perigo quando lhe apareceu o editor, que não sabia da doença e ia dar-lhe notícia da subida dos conservadores e perdia-lhe uma polca de ocasião. O enfermeiro, pobre clarineta de teatro, referiu-lhe o estado do Pestana, de modo que o editor entendeu calar-se. O doente é que instou para que lhe dissesse o que era. O editor obedeceu. Mas há de ser quando estiver bom de todo, concluiu. Logo que a febre decline um pouco, disse o Pestana. Seguiu-se uma pausa de alguns segundos. O clarineta foi pé ante pé preparar o remédio. O editor levantou-se e despediu-se. Adeus. Olhe, disse o Pestana, como é provável que eu morra por esses dias, faço-lhe logo 2 polcas. A outra servirá para quando subirem os liberais. Foi a única pilhéria que disse em toda a vida, e era tempo, porque expirou na madrugada seguinte, às 4h05, bem com os homens e mal consigo mesmo. Muito bem, esse foi Um Homem Célebre, de Machado de Assis, do livro Várias Histórias. No próximo conto, A Desejada das Gentes. Até lá!